A minha tá marcada para amanhã. Que bom. Eu vi ali vocês comentando no grupo, eu fiquei muito feliz. Medo, né, prof? Ah, normal, é normal. Nessa vida acadêmica, se a gente não passa por medo é porque a gente não tá fazendo correto, né? Daqui até no final do curso, a gente ainda vai se deparar com muitas situações assim. Mas fiquem tranquilos, pessoal. Tenho certeza que vocês vão tirar de letra, porque vocês estudam, participam dos encontros, ok? Depois vocês me contam como foi. Vou ficar ali ansiosa pelas mensagens de vocês. Bem, pessoal, então sem mais delongas, vou iniciar então a nossa conversa sobre o tema presente na nossa unidade 3, da disciplina de Contabilidade Geral. Então, hoje nós vamos encerrar a disciplina de Contabilidade Geral. Eu não lembro como está o cronograma, se semana que vem vai ser um encontro destinado somente para falar sobre o seminário, ou se nós já vamos iniciar uma outra disciplina. Mas possivelmente eu penso que é para falar do seminário. Mas vamos lá, vou avisando vocês. Pessoal, a unidade 3, ela vem falar para nós sobre escrituração contábil e operações de compra e venda de mercadorias. Essa unidade, ela tem como objetivo principal entender o processo de avaliação dos estoques das empresas, conhecer e calcular os custos resultantes da comercialização dos estoques, compreender as interferências dos custos das vendas no processo de formação do resultado das empresas, entender o processo de escrituração contábil e as fórmulas de lançamento contábeis no livro diário. Então, esse é o objetivo da nossa unidade. Lembrando, pessoal, que essa unidade, ela só tem 2 tópicos. Enquanto a maioria das unidades traz para nós 3, 4 tópicos, essa unidade, ela só traz 2 tópicos, porque com 2 tópicos ela dá conta de fazer o que ela se propõe, de atingir o objetivo dessa unidade. Os tópicos que dividem essa unidade são escrituração, inventário periódico e permanente. Então, são esses 2 tópicos que nós vamos estudar. Vamos começar, então, pelo nosso tópico 1, escrituração. Parece difícil esse termo escrituração para quem nunca teve contato, porém é algo muito fácil de se entender. A escrituração, ela é uma técnica. Pessoal, esse conceito escrito no livro de vocês é o que vocês vão encontrar caso vocês façam concurso público, caso vocês leiam outros livros. É exatamente assim, ó. Escrituração é uma técnica que consiste em registrar nos livros próprios, diário, razão, caixa, entre outros livros, todos os fatos administrativos que ocorrem na empresa. Esse, então, é o conceito de escrituração. Porém, se nós pegarmos mesmo sentido, eu posso explicar assim para vocês, que a escrituração, ela é o registro que se faz em livros fiscais dos acontecimentos que envolvem a modificação do patrimônio, a modificação do patrimônio de uma empresa. Então, é dessa maneira que eu poderia dizer para vocês. É uma técnica de registro em livros fiscais do que acontece na empresa. Nós temos vários livros, livro caixa e entre outros, porém o livro trabalha os principais, que é o livro diário e o livro razão. Essa unidade, ela se propõe então a estudar onde se faz esses acontecimentos. Nós vamos ver então onde nós vamos fazer esse registro, onde nós vamos fazer a escrituração e também entender como nós vamos realizar esse registro. Resumidamente aqui para a gente avançar então. Escrituração
é uma técnica de registro em livros fiscais dos fatos administrativos que acontecem na empresa. Esse tópico ele vem mostrar para nós onde realizar os registros e depois como realizar esses registros, trabalhando então 2 livros, que é o livro diário e o livro razão. Lembrando que existem mais livros que vocês podem se deparar, mas essa unidade trabalha apenas esses 2 livros. Vamos falar então do livro diário. Bem, quando nós, pessoas naturais, nascemos, nós temos que ser registrada em cartório e a partir daí nasce as nossas obrigações e os nossos direitos. Depois que nós nos registramos, nós somos sujeitos de direitos e de deveres. E isso acontece também com a empresa. Depois que ela se registra, né, enquanto empresa, ela também precisa cumprir, né, suas obrigações e ela também vai ter os seus direitos. Uma das obrigações da empresa é realizar o registro no livro diário. Então, por lei, é uma obrigação que a empresa precisa cumprir, ter o livro diário e fazer os seus registros. O livro diário, como o próprio nome diz, diário, ele mostra a rotina da empresa em ordem cronológica. Esse é o objetivo central desse livro, mostrar a rotina, o dia a dia, né, no que se refere à movimentação do patrimônio da empresa. E por ser algo obrigatório por lei, esse livro precisa cumprir algumas formalidades. Quais são essas formalidades? Nós temos as formalidades extrínsecas e as formalidades intrínsecas. As formalidades extrínsecas, o próprio nome já diz, são obrigações externas, são características externas do livro. Por exemplo, o livro precisa ser encadernado, o livro precisa conter, antes do registro, termo de abertura, no final do registro, precisa conter termo de encerramento. Então, formalidades extrínseca tem a ver com o padrão externo do próprio livro. Intrínseca, formalidades intrínsecas, o próprio nome já diz, tem a ver com características internas a este livro. Por exemplo, os registros efetuados nele precisam estar em idioma e moeda nacional. Não pode ter rasuras, não pode ter entrelinhas. Então, são obrigações intrínsecas, internas, que esse livro precisa cumprir. Alguém aqui já conhece o livro diário ou algum outro livro? Boa noite, Diego. Esse livro vocês conhecem, livro diário? Prof, eu vou te dizer assim, ó, que eu trabalhei numa empresa que o livro diário não era um livro diário, era um caderninho onde a gente fazia as anotações diárias, e é uma empresa grande. Nem todos seguem a risca os padrões. Era uma ficha, Jéssica? Ou era um caderninho Era mesmo? como se fosse uma ficha, era um caderninho mesmo, desses caderninho pequeno, assim, sabe? E aí ali iam as anotações. É, mas assim, que bom que você já teve esse contato, né? Mas precisa seguir sim essas formalidades, né? Tinha um termo de abertura, termo de encerramento, nada disso. Não, eu era responsável pelas anotações e raramente um gerente ia conferir se eu estava fazendo correto ou não. Interessante. E você, Diego, já entrou em contato com algum livro fiscal? Não, não, professora, não tenho ideia, não. Bacana. Francine, Viviane, alguém mais? Não? Então tá, pessoal, mas interessante saber. Bem, então esse seria o livro diário, mostra o dia a dia, a rotina da empresa no que se refere a movimentações do patrimônio.
Vamos conhecer outro livro, que é o livro Razão. O livro Razão, ele se diferencia do livro diário, porque no livro Razão nós vamos anotar as contas de forma individual. Lembra dos razonetes? Que nós estávamos anotando as contas, as movimentações de uma conta de forma individual? Esse também é um sentido do livro Razão. Nós vamos anotar as contas, todas as contas da empresa, de uma forma individual. Existem algumas exigências também em relação ao livro Razão, e nós vamos conhecer essas exigências. Bem, no livro Razão, o registro realizado, ele deve ser feito de modo individualizado. Então, as contas precisam ser feitas de forma individualizada. Enquanto no livro diário a gente conheceu o dia a dia, a rotina, aqui no livro diário nós vamos registrar de forma individual as contas e ainda obedecer essa ordem cronológica. Nós vamos ver certinho como se faz esse registro daqui a pouco. Uma outra questão que envolve o livro Razão é exatamente seguir isso, anotar corretamente, de forma individualizada as contas, seguir todas as exigências em relação ao livro Razão. Por quê? Senão, ele não vai ter confiabilidade e isso vai prejudicar por parte do contador, do gestor, fazer análise do lucro da empresa. As fichas Razão, o livro Razão, ele não precisa ser autenticado, ele não precisa ter registro e ele pode ter fichas que o substituem, ok? Então, pode ser em ficha também e não precisa desse registro e autenticação. Bem, então, são essas as exigências do livro Razão prevista nas legislações. Então, vamos entender agora como que nós fazemos esse registro, esse lançamento nos livros. Bem, então, para a gente fazer o lançamento nos livros, nós precisamos colocar ali alguns detalhes importantes e que não pode faltar. Quais são esses detalhes obrigatórios? Tem que conter local e data da ocorrência do fato, tem que ter uma conta a ser debitada, uma conta creditada. Então, o que se refere a essa conta debitada e creditada? Aqui você precisa mostrar, olha, estou pagando essa conta, mas o dinheiro saiu dessa conta. Então, uma conta creditada e uma conta debitada. Da onde saiu o dinheiro que você está pagando essa conta? Nós vamos já ver isso na prática. Precisa do histórico, então você precisa contar minimamente ali no seu registro um pouco do histórico daquela conta. Por exemplo, se você está pagando o fornecedor, você precisa dizer quem é o fornecedor, qual é o número da nota fiscal. Então, você precisa contar minimamente uma parte histórica em relação àquela conta. E também precisa conter os valores. Os valores, eles precisam ser registrados de maneira correta e exata. Então, se tem centavos, precisa conter os centavos. Se tem vírgula, precisa ter a vírgula de forma correta. Então, o valor é algo que nós precisamos seguir e registrar de forma correta, ok? Resumidamente, os registros que nós realizamos precisa conter local e data de ocorrência do fato contábil, conta a ser debitada, conta a ser creditado, histórico e o valor. O livro de vocês, ele ensina passo a passo. Bem, então, eu vou com vocês nesse passo a passo. Eu poderia avançar, mas eu vou junto com vocês para a gente ir identificando aos poucos. Bem, então, primeiramente, eu disse a vocês que os registros precisam conter local e data de ocorrência. Então, imagine que essa tabela aqui é o livro e nós precisamos registrar. Então, aqui são as linhas do livro. Primeiramente, eu vou colocar local e data de ocorrência do fato contábil. No caso, se na questão
que vocês forem fazer, forem resolver, não tiver constando local e data de ocorrência, vocês precisam colocar o local e a data de onde vocês estão, né? Então, estou em tal lugar, vocês consideram esse lugar. Hoje é tal dia, então vocês consideram esse dia. Então, quando vocês forem lançar, se não tiver local e data, vocês podem seguir essa sugestão do livro. Por exemplo, aqui nós temos essa questão: compra à vista em dinheiro de um veículo Fiorino, marca Fiat, conforme nota fiscal número 486, da concessionária gaúcha de R$ 22.000. Aqui não tem local e data, então por isso que no livro foi colocado o local e data da pessoa que estava resolvendo essa questão, fazendo esse lançamento. Depois, pessoal, eles sugerem que vocês identifiquem qual é o número da nota fiscal. Os lançamentos que vocês forem realizar precisam ter nota fiscal. Se não ter nota fiscal, nós não conseguimos fazer o registro, não tem uma certa validade. Então, obrigatoriamente, precisa conter a nota fiscal. Então, vocês identifiquem na questão qual é o número da nota fiscal. Se vocês estiverem na prática, peguem lá a nota fiscal e registrem o número da nota fiscal ali mesmo no histórico, ok? Depois, pessoal, ao ler a questão, identifiquem quais são os elementos presentes na questão que vai modificar o seu balanço patrimonial. Então, pensem lá no seu balanço patrimonial. Se fosse uma questão para você resolver o balanço patrimonial, quais eram os elementos envolvidos no seu lançamento lá no balanço patrimonial? Vamos tentar identificar aqui. Compra à vista de um veículo Fiorino, marca Fiat, conforme a nota fiscal, número 486, da concessionária gaúcha de R$ 22.000. Quais são os elementos que modificariam alguma conta do meu patrimônio, do meu balanço patrimonial? Compra à vista, porque eu tiraria dinheiro do caixa, então caixa seria uma conta que ia modificar, e veículo Fiorino, porque ele iria entrar no meu ativo como um bem. Então, esses dois são os elementos que modificaria o meu patrimônio líquido. Esses elementos que modificariam o patrimônio líquido, vocês vão descrever veículo e caixa. Depois, pessoal, nós vamos... Deixa eu verificar. Veículo e caixa. Pessoal, depois o livro ele sugere que vocês façam um histórico do problema. Então, percebam aqui, compra à vista de um veículo Fiorino marca Fiat conforme nota fiscal número 486 da concessionária gaúcha de R$ 22.000. Pessoal, o que vocês podem fazer? Vocês podem, inclusive, usar as mesmas palavras e escrever o histórico aqui. Olha como ficou o histórico. Compra à vista de um veículo Fiorino Fiat conforme nota fiscal 486 da concessionária gaúcha. Então, o que a pessoa fez? Fez um resumo da questão acima. Então, pessoal, feito tudo isso, o que a gente já fez até agora? Nós colocamos o local e a data, nós realizamos um histórico, nós indicamos o número da nota fiscal, nós descrevemos quais os elementos que estão envolvidos nessa questão e que modificaria o nosso balanço patrimonial. Agora, nós precisamos identificar em qual conta seria debitada e qual conta seria creditada. Creditada. Professora, Oi? desculpa, eu sou a Samanta. Oi, Samanta. Se
nesse caso da Fiorino, ela está na empresa, vamos dizer, há uns 20 anos, e acontece de não ter mais a nota, né? E está sendo vendido. Como que faz, né, a questão de nota fiscal ou algo assim? Então, porque assim, no caso dos registros, né, ele não pode passar mais de muito tempo, sabe? O veículo entrou e ele precisa registrar. E a empresa precisa ter o hábito de guardar as notas fiscais, elas precisam ficar arquivadas em alguns lugares. Normalmente o contador tem também essas notas fiscais. Ah, perfeito, obrigada. Imagina. Bem, pessoal, se quiser perguntar alguma coisa, pode ficar à vontade, tá bom? Bem, então nós seguimos até aqui. Agora nós precisamos identificar qual será a conta que vai ser debitada e qual a conta a ser creditada. Creditada. Creditada significa origem, de onde saiu o dinheiro. E debitada vai ser o nosso destino, para onde vai esse dinheiro. Nesse caso, creditada, a conta crédito seria caixa, porque foi do caixa que saiu o dinheiro. E debitada é para onde o dinheiro vai. No caso, o dinheiro foi utilizado para a compra de um veículo, ok? Isso seria necessariamente a ideia de creditado e debitada para a gente efetuar os registros nos livros contábeis. Porém, vocês podem seguir aquela regrinha nossa de ativo. No caso do crédito, é aonde vai ser diminuído de valor, e no caso do débito é aonde vai aumentar o valor. Veículo e caixa são elementos do nosso ativo, então por isso eu estou aqui utilizando a regrinha do ativo. Então, no caso do caixa, diminuiu o valor, então por isso foi registrado no crédito. No caso do veículo, ele vai aparecer no meu ativo. Então, por isso, ele foi registrado no débito. Quando ele aparece, vai aumentar o valor do meu ativo, ok? Pessoal, então, resumidamente, é isso. Quando nós formos fazer um registro, nós precisamos identificar na questão qual é o local e a data. Não tendo local e data, então nós vamos dizer qual local que nós estamos, escrever o local que nós estamos e a data naquele momento que você está fazendo o registro. Feito isso, então vocês fazem um histórico. Esse histórico, ele pode ser um resumo da própria questão. Nesse histórico, precisa obrigatoriamente conter o número da nota fiscal. Tá ok? Então, coloquei ali local e data, coloquei o histórico, agora eu vou identificar quais são os elementos do meu ativo, né, ou do meu passivo, os elementos do meu balanço patrimonial que vão ser modificados. Nesse caso, é o veículo e o caixa. Então, feito isso, pessoal, coloquei local e data, né? Fiz o registro, escrevi o número da nota fiscal, identifiquei os elementos que vão ser alterados no meu balanço patrimonial. Agora eu vou identificar de onde eu vou retirar o dinheiro, no caso, caixa, e para onde vai esse dinheiro, no caso, veículo. Ou vocês podem utilizar a regrinha do nosso ativo, né? Quando nós fazemos o razonete. Se diminui o valor, é crédito. Se aumenta o valor, é débito. Então, é dessa maneira que se faz os registros contábeis. Lembrando, pessoal, que esse D aqui, ele vem de débito e o C vem de crédito também. Para a gente fazer os registros, nós podemos utilizar 4 fórmulas. Vamos entender essas fórmulas. No nosso caso, que nós acabamos de fazer, nós utilizamos a primeira fórmula. Por que a primeira fórmula? Porque o exercício ele exigiu apenas uma conta devedora e apenas uma conta
credora. Então, se pedir na questão para vocês falar se aquele exercício é de conta devedora ou de conta credora, desculpa, se é de primeira fórmula ou de segunda, ou terceira ou quarta fórmula, vocês precisam olhar para a resposta, para o registro em si, e identificar se tiver apenas uma conta em débito e uma conta em crédito, isso significa que foi feito pela primeira fórmula. E a segunda fórmula? Na segunda fórmula, requer apenas uma conta devedora e duas ou mais contas credoras, ok? Então, veja, se vocês olharem para o registro e identificar apenas uma conta devedora e duas ou mais conta credora, isso significa que se utilizou o quê? A segunda fórmula. Primeira fórmula contém, então, apenas uma conta devedora e uma conta credora. Segunda fórmula, nós vamos ter apenas uma conta devedora e duas ou mais contas credoras. Terceira fórmula, vamos ter apenas uma conta credora e duas ou mais contas devedoras. Quarta fórmula, nós vamos ter duas ou mais contas devedoras e duas ou mais contas credoras, ok? Então, o segredo para descobrir qual fórmula foi utilizada é essa: olhar para o registro e identificar quantas contas devedoras e credoras nós vamos ter naquele registro. Dito isso, o livro vem trabalhar outro assunto conosco. Ele vem falar de contas que podem tanto figurar como despesa ou como receita. Por exemplo, juros. Os juros, ele pode ser tanto uma receita como uma despesa. Isso vai depender da pessoa envolvida naquela relação. Por exemplo, os juros, ele pode ser uma despesa para quem está pagando, ou ele pode ser uma receita para quem está recebendo. Quando nós falamos de juros como receita, isso significa que é juros ativo. Quando nós falamos de juros como despesa, nós estamos falando de juros passivo. Isso não tem nada a ver com o nosso balanço patrimonial. É apenas um termo à parte que se refere a juros. Não confundam isso quando vocês estiverem fazendo a prova e fazer o balanço patrimonial, ok? Aqui, essa parte do livro fala especificamente de juros e não tem nada a ver com o nosso balanço. Os juros pode ser despesa ou receita. Despesa para quem paga juros, receita para quem recebe juros. Se recebe, né, se é receita esses juros, nós vamos chamar esses juros propriamente de juros ativo. Se é uma despesa, se você está pagando esses juros, nós vamos chamar então de juros passivo. Isso acontece também com o desconto. O desconto ele pode tanto figurar como receita ou como despesa. No caso, seria uma receita se você está obtendo desconto, então você está comprando algo com desconto, e seria uma despesa se você está concedendo o desconto para alguém, ok? Então, é isso que trabalha essa parte. Pessoal, essa autoatividade, ela pede várias coisas. Ela pede para a gente fazer razonete, DRE, balanço patrimonial e registros também. Porém, pessoal, razonete, balanço patrimonial, DRE é algo que nós estamos conversando bastante, vocês já fizeram bastante durante a aula. Então, eu vou passar essa questão, só vou mostrar para vocês como pode cair na prova. Bem, então, se na prova pedir para vocês que façam
uma questão, um registro. Alguém chamou? Pessoal, mais alguém está sem a imagem do slide? Professora, já voltou a minha, foi no meu note aqui. Ah, então tá bom. Pessoal, se na questão pedir para vocês fazerem uma série de lançamentos, sigam, pessoal, esse exemplo aqui, olha, façam sempre um abaixo do outro, como se fosse um livro mesmo. No livro da empresa, também façam isso. Sigam um abaixo do outro, sem pular linha, sem rasuras, e sigam certinho os valores com a vírgula, com centavos, tá ok? Coloquei aqui o gabarito, depois eu vou mandar para vocês os slides para vocês fazerem. Então, é interessante, pessoal, vocês fazerem mesmo essa questão, fazer muito balanço patrimonial, fazer DRE, razonete, registro. Então, vai praticando aí conforme vocês forem conseguindo. Uma outra questão que pode cair para vocês é para vocês identificarem qual a fórmula de cada anotação, de cada lançamento. Então, veja essa autoatividade. Ela vai pedir para que vocês identifiquem qual fórmula foi utilizado na questão anterior. Então, percebam, no item 1, foi utilizado uma conta de crédito e 2 contas de débito. Uma conta de crédito e 2 contas de débito, ele é o quê? De qual fórmula? Quem lembra? Vocês sabem. Lembram, pessoal? Terceira. Terceira forma, muito bem. E a próxima, pessoal, é a mesma coisa. Ó, 2 contas de débito e uma conta de crédito. Então, se utilizou a terceira forma. E a outra, pessoal, uma conta de débito e 2 contas de crédito. Qual foi essa fórmula? Segunda. Muito bem. E a primeira fórmula, então, usaria apenas uma conta devedora e uma conta credora. Muito bem. Vamos avançando, então, vamos para o nosso segundo tópico. Esse tópico eu achei ele um pouquinho mais difícil, mas eu tenho certeza que em algum momento vocês já se depararam com isso na empresa. Esse segundo tópico, ele fala sobre inventário periódico e permanente. O inventário, bem, vamos voltar, vou resumir aqui para vocês. Até agora, nós estamos sempre resolvendo questão, falando de empresas que apuram seus resultados voltados para a venda de serviços. Nós estamos resolvendo questões voltadas para a venda de serviço. A partir de agora, esse tópico ele se volta para a apuração de resultados de empresas que compram e revendem mercadorias, ok? Então, não é execução de serviço. Empresas que compram e revendem mercadorias. Mercadorias se constituem em bens que as empresas compram justamente para revender. E para fazer a apuração de resultados, para fazer o controle de estoque, as empresas, elas utilizam 2 sistemas. Quais são esses sistemas? Inventário periódico e inventário permanente, ok? Coloquem isso aí no caderno de vocês, porque podem cair uma questão perguntando: quais são os sistemas utilizados para apurar o resultado e controle de estoque de empresas que compram produtos e revendem eles?
Vocês precisam responder isso. Inventário periódico e inventário permanente. O que seria esse inventário periódico? Com certeza, vocês já viram empresas que fecham para balanço. Então, as empresas colocam ali uma plaquinha, um cartaz escrito fechado para balanço. Isso significa que a empresa vai designar alguém ou designar um grupo de pessoas para fazer a contagem física dos produtos, para fazer a contagem física do estoque. Fazer esse levantamento físico, fazer a contagem dessas mercadorias, é fazer, então, o inventário periódico. Eu já trabalhei em empresas, eu fazia o balanço, né? O balanço, eu dizia balanço, mas eu fazia esse inventário periódico, todos os dias. A gente começou de 3 em 3 meses, depois a gente foi diminuindo, e depois em 3 dias eu estava, de todos os dias, na verdade, eu estava contando o estoque. Vocês conhecem esse tipo de inventário? O balanço, que a maioria das pessoas chama? Sim, inclusive eu já ajudei a fazer, prof. Já? Gostava de fazer, Jéssica? Gostava, mas sempre dá bastante problema, né? Sempre dá bastante problema. E nem sempre isso é aceito, né? Assim, esses problemas são aceitos. Mais alguém, pessoal? Precisa haver bastante explicação. Precisa. Tem, assim, muita questão de organização. Por exemplo, quando eu contava estoque, a pessoa que organizava colocava, assim, por exemplo, água em um lugar, água em outro lugar. Então, assim, para contar era muito difícil por causa dessa desorganização. Eu preciso arrumar certo estoque para depois contar, né? Sim, na empresa que eu trabalhava era dividido por marcas e submarcas. E aí, às vezes, tinha gente que pegava uma submarca e colocava lá dentro da outra. E isso dá um baita de um problema. Dá. É bem difícil fazer. Eu considero bem difícil. Ainda mais se a empresa trabalhar com uma variedade de mercadorias, né? Maria, pode tinham falar. bastante marcas. Tinha bastante, Jéssica? Bastante marca e o estoque normalmente era em torno de 30, 40 mil peças. Era que tipo de peça, Jéssica? Roupa masculino, feminino, infantil. Ah, legal. Eu fazia estoque em um posto de gasolina. Então, era mais produtos de conveniência. As balas, chicletes. É muito difícil de contar esses produtos pequenos e sempre dava incoerência. Ah, com certeza. Maria? Maria Carolina? Não. Mais alguém, pessoal, conhece? Já ouviu falar, pelo menos? Talvez. Bem, minha mãe, ela trabalha também em uma empresa que faz o balanço anual. E aí, pessoal, aquilo que nós estávamos falando, esse balanço periódico, ele deixa um pouco a desejar. O livro, ele trata como se fosse algo de antigamente, o inventário periódico. Porém, a gente pode perceber que algumas empresas ainda continuam fazendo esse inventário periódico, esse levantamento físico, essa contagem física dos produtos. E o livro trabalha que, no tempo atual, as empresas utilizam algumas ferramentas de gestão que possibilita que nós realizamos um controle mais eficaz e permanente do estoque. Por que é feita esse inventário periódico? O inventário periódico ele é feito com duas finalidades. Quais são essas finalidades? A primeira finalidade é identificar o saldo de mercadorias em estoque na data da elaboração do balanço patrimonial. Então, o primeiro objetivo de fazer o estoque
o balanço, o inventário periódico, é conhecer quanto nós temos de saldo ainda em estoque. A segunda finalidade se refere a conseguir determinar o custo das mercadorias vendidas durante o período que está sendo encerrado. Ok? Então, a primeira finalidade é conhecer o saldo que eu tenho ainda em estoque. A segunda finalidade é entender quanto custou as mercadorias que já vendi. Porque quando eu conto, né, o estoque, eu vou ter a ciência de quais produtos foram vendidos e esses produtos eram de X reais. Então, eu vou conseguir saber quanto me custou esses produtos quando eu comprei. Então, eu sei, ali pela minha contagem de estoque, eu sei que sobrou um copo desse. E eu tinha, na verdade, 4 copos, me sobrou só um. Então, 4 copos saíram. Eu sei quanto vale esse copo e ele vai permanecer no meu estoque. Agora, e esses 4? Eu vou saber por quanto eu comprei esses 4, por quanto eu vendi esses 4, e assim eu vou conseguir saber qual é o meu lucro, qual foi o meu lucro naquele período. Não sei se ficou muito difícil para vocês, mas sabendo o que exatamente saiu do meu estoque, eu sei por quanto eu vendi e por quanto eu comprei. Sabendo disso, quanto saiu, eu vou conseguir saber qual é o valor total dos custos das mercadorias que eu vendi naquele período, ok? Vamos saber então, pessoal, como eu calculo esse custo? Custo de mercadorias vendidas. Então, assim, olha, o custo de mercadorias vendidas, ele não quer saber os custos que eu tenho nos produtos que está no estoque, porque eles ainda não foram vendidos, então, para mim, é importante, mas não me interessa agora. Eu quero saber qual o custo dos produtos que eu vendi, ok? Depois eu vou calcular quanto eu lucrei, então, retirando o valor que eu vendi menos os custos. Mas vamos entender agora o custo e depois vocês vão conseguir calcular o lucro. Como eu faço para conseguir calcular o custo? Eu vou aplicar essa fórmula, CMV, que é igual EI mais C menos EF. O que significa isso? Custo de mercadorias vendidas, que é igual estoque inicial de mercadorias, mais compras de mercadorias, mais estoque final de mercadorias. Então, o que significa isso basicamente? Para eu determinar o custo das mercadorias vendidas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor que eu tinha de estoque quando eu comecei a empresa, por exemplo. Eu vou pegar o valor das compras que eu realizei. Então, por exemplo, comecei a empresa em janeiro. Lá em janeiro eu tinha R$ 1.000 de produtos. Eu paguei R$ 1.000 nos produtos, né? Então, esse é o valor do meu estoque inicial. As compras. Tá, realizei compras. Vamos supor que em março eu comprei mais R$ 500 desse produto. Então, ele vai valer aqui. Ok? Então, eu vou fazer 1.000 mais 500, 1.500. 1.500. Então, fiz a soma, tenho aqui o valor. Agora, eu vou diminuir o valor do estoque final. Então, eu contando agora, eu tenho no meu estoque final, fiz ali a contagem física do meu estoque. Então, contando agora, eu tenho R$ 200 de mercadoria. Então, eu vou fazer 1.500 menos
200 para conseguir determinar, então, esse custo. Vamos ver uma questão, como ela ficaria. Vamos ler ela. Suponhamos que a empresa ABC seja constituída em 20 de 4 de 2007, com capital no valor de R$5.000, sendo este composto por dinheiro R$4.000 e mercadorias R$1.000. Suponhamos ainda que durante o ano houve aquisições, compras de mercadoria para revenda no valor de R$3.000 em dinheiro. No final do ano, em 31/12 de 2007, ela verifica que as suas vendas, também realizadas à vista, totalizaram R$4.000 e que existem ainda R$800 de mercadoria em estoque. Aí eu preciso determinar o meu custo de mercadorias vendidas. Vou jogar na forma. O que eu preciso saber para determinar o custo de mercadorias vendidas? O estoque inicial, compras, valor de compras e o estoque final. Então, veja bem, lá inicialmente, quando a empresa foi constituída, de todo o capital inicial que ela tinha, R$1.000 era mercadorias. Então, eu já tenho aqui o valor do meu estoque inicial, que é, então, R$1.000. Durante o ano, a empresa realizou compras de mais mercadorias para revenda, no valor de R$3.000. Então, achei aqui o valor de compras. R$1.000 mais R$3.000. E ao realizar a contagem física do estoque, foi identificado que a empresa tinha ainda em estoque R$800 dessa mercadoria. Então, colocou lá, menos R$800. Fazendo, então, o cálculo, a empresa teve como custo de mercadorias vendidas R$3.200. Sabendo, então, que o custo de mercadorias vendidas foi R$3.200, eu consigo agora determinar o meu lucro. Como que eu determino o meu lucro? Na verdade, né, eu falo lucro, mas nós temos que chamar de resultado da conta mercadorias, RCM. RCM significa, então, o lucro bruto dessa minha revenda. Para calcular o lucro bruto da minha revenda, que o livro chama de resultado da conta mercadoria, eu preciso fazer essa fórmula aqui, RCM, que é igual vendas, valor das vendas, menos vendas de mercadoria, menos o meu CMV, custo de mercadorias vendidas. Analisando, então, a questão que nós acabamos de ler, nós vamos verificar que, durante o ano, a empresa vendeu um total de R$4.000. Ela vendeu R$4.000. Então, vou lá e vou colocar R$4.000. E o valor do meu CMV eu determinei anteriormente, que foi R$3.200. Então, eu vou colocar aqui R$3.200. Valor das vendas menos o valor dos custos das mercadorias vendidas, eu vou ter, então, o valor do meu lucro bruto, que é de R$800. Então, eu vejo, sim, que pode cair de várias formas para vocês na prova. Se, por exemplo, a questão pedir o RCM, só o RCM, mas não tiver o valor do seu CMV dado na questão, vocês precisam antes fazer a fórmula do CMV para depois fazer o RCM. Então, pode ser que a questão ela caia para vocês solicitando apenas o CMV, solicitando o CMV e o RCM, ou ainda solicitando só o RCM, e aí vocês precisam lembrar
que para determinar o RCM, antes vocês precisam fazer o CMV, ok? Bem fácil, né? Pessoal, agora o livro vai nos ensinar a contabilizar pelo inventário periódico. Então, ele vai dar uma série de situações para nós em relação ao estoque, em relação a essas mercadorias, a essa contagem de estoque, e nós precisamos lançar no razonete. Eu penso que vocês já estão muito craques nos razonetes, eu espero, porque a gente vem fazendo desde a nossa segunda aula, se eu não me engano, os razonetes. Então, eu penso que vocês já estão sabendo fazer. Mas vamos, pessoal, mais uma vez tentar reforçar esse assunto, ok? Então, vamos lá. A questão A. Na questão A diz o seguinte, que no dia 20/4 de 2010, a empresa ela foi constituída e o valor do capital dela era de R$ 5.000. E esses R$ 5.000, ele era composto por 4.000 em dinheiro e 1.000 em mercadorias de estoque. Então, vamos lá, pessoal, para as questões. Vou fazer assim para visualizar melhor. Bem, é um capital social. O capital social, nós sabemos que ele é um elemento do patrimônio líquido. O capital social, vamos lembrar, é aquele dinheiro que os sócios vão investir na empresa e lá no meu balanço patrimonial ele faz parte do meu patrimônio líquido. Não tenho nenhum razonete, então eu preciso abrir o quê? Um razonete para capital social. Esse PL vem de patrimônio líquido. Então, pensando aqui na regra do patrimônio líquido, quando aumenta de valores, eu tenho o quê? Um crédito. Então, por isso que os R$ 5.000, ele entrou no crédito. E também, pessoal, R$ 4.000, ele vai ser em dinheiro e R$ 1.000 em mercadorias. Então, sempre quando entrar no nosso patrimônio líquido, no capital social, eu vou ter uma entrada também no meu caixa, como nós já estamos vendo nas outras aulas. Entrou dinheiro no capital social, é um dinheiro que vai ficar no caixa à disposição da empresa para que ela possa fazer mais investimentos. Então, R$ 4.000, ele vai entrar no meu caixa, no meu razonete de caixa. Preciso abrir um razonete de caixa. Caixa é uma conta do meu ativo. Se aumenta o valor do meu caixa, então eu vou escrever essa conta no débito. É isso, R$ 1.000 aqui. Então, pessoal, ó, entrou R$ 5.000 de capital social, entraria no meu balanço patrimonial, no patrimônio líquido, então fiz um razonete para capital social. Entre esses R$ 5.000, R$ 4.000 vai entrar no meu caixa como um dinheiro que vai ficar à disposição da empresa. Fiz um razonete para caixa. E R$ 1.000 vai entrar na empresa como uma mercadoria. Então, mercadoria, não tenho razonete de mercadoria. Então, eu preciso fazer um razonete para mercadoria. Mercadoria é uma conta do meu ativo. Se aumenta, então, uma conta do meu ativo, vai aumentar onde? Em débito. Resolvi, então, essa questão A. Vamos ver a questão B. Durante o ano, houve aquisição, compras de mercadorias para revenda no valor de R$ 3.000. Vou pegar outra caneta. Outra caneta. Então, teve uma compra de mercadorias para
revenda. Eu vou circular aqui só para ficar mais fácil, tá bem pequenininho. E aqui eu trabalhei ele completo. É só aqui que tem B? É. Então, vamos lá, pessoal. Letra B. Essa compra de mercadorias em dinheiro. Para comprar essa mercadoria em dinheiro, isso significa à vista, eu tive que tirar esse dinheiro de algum lugar. E esse dinheiro, né, à vista, ele sai de onde? Da conta caixa. Se diminui o valor do caixa, isso significa que nós vamos descrever isso em crédito. Ok, tá lá. Ao mesmo tempo, mercadoria entra no meu balanço patrimonial como estoque. Se entra, estoque é o quê? É uma conta do meu ativo. Se entra dinheiro no meu estoque, que é uma conta do ativo, então eu vou escrever lá em débito, conforme a regrinha do ativo. Ok, resolvi então a questão B. Vou trocar de caneta. Questão C. No final do ano, verificou-se que suas vendas também totalizaram R$ 4.000. Questão C. Tenho aqui e tenho aqui. Totalizaram R$ 4.000. Se eu tenho uma entrada de dinheiro, essa entrada ela vai ficar à disposição onde? No caixa. Se aumenta valores do caixa, caixa é uma conta do ativo, então vamos debitar. E vendas? Vendas, lembra? Receitas e despesas. Também nós vamos abrir razonetes para receitas e despesas. Vendas é uma receita, só para a gente reforçar o conceito de receita e despesa. Receita é o resultado, é a entrada, é o dinheiro que entra na empresa a partir da execução de um serviço, da venda de um produto. Isso seria a minha receita e eu preciso abrir um razonete para receitas. E despesa? Despesa é o sacrifício que a empresa faz para obter receitas. Então, é aquilo que ela gasta para conseguir ter a entrada de dinheiro na empresa. Por exemplo, para ter entrada de dinheiro da empresa, precisa pagar o salário dos funcionários, precisa pagar a conta de energia. Então, tudo isso seria despesas. E se tivesse aqui, nós precisaríamos abrir um razonete para despesa. Ok? Letra D. Vamos lá para a letra D. Letra D, letra D. Não estou visualizando a letra D. Mas vamos lá. Houve a aquisição dos estoques e aqui. Houve a aquisição dos estoques e que se concluiu que existem R$ 800 de mercadorias no estoque. Então, veja, aqui não especifica, mas aqui já diz assim, ó, mercadorias no estoque. Se é mercadorias no estoque, então vai entrar onde? No razonete de mercadorias. Então, veja, mercadorias, estoque é uma conta do meu ativo. Se aumenta o meu estoque, aumenta o meu ativo, então eu vou ter uma conta de débito, debitada. Vou especificar aqui, ok? E aí, pessoal, é assim que nós vamos resolver, então, esses razonetes. Agora, nós vamos falar de outros razonetes que vocês não viram até agora, que é o razonete do CMV, RCM e resultados. Resultados nós já vimos.
Bem, então, primeiramente, vocês vão abrir um razonete para cada questão dessa. Vocês vão precisar abrir um razonete para CMV, abrir um razonete para ECM e abrir um razonete para contas de resultado. Nós já vimos o resultado. E aí o livro, ele ensina uma série de regrinhas, e é regrinhas mesmo que nós precisamos seguir. Então, vamos lê-las e vamos tentar entender juntos. Primeiramente, né, então, são regrinhas, pessoal, para a gente montar o razonete de CMV e o razonete de RCM. Lembra? O CMV, custo de mercadorias vendidas. RCM é o lucro bruto. Pediu na questão razonete de CMV, razonete de RCM, é isso, é esse processo que vocês precisam fazer. Então, antes de tudo, nós encerramos as contas. Isso significa, pessoal, para encerrar as contas, o que entrar em CMV, em RCM, nós vamos colocar em crédito. Vamos repetir em crédito para a gente encerrar essa conta. Veja bem, compras de mercadoria vendida, compras de mercadoria entra em RCM. Então, para a gente encerrar, nós precisamos colocar, né, na outra coluna também. É uma regra. Vendas entra em RCM, foi creditada. Mas para a gente encerrar essa conta, nós precisamos também descrever ela em crédito, ok? Para encerrar, então, as contas que entram lá no CMV, que entra no RCM, nós precisamos repetir na coluna para a gente encerrar. E aí, pessoal, vamos ver como o livro ensina esse passo a passo. Transferir o valor da conta de mercadorias. Então, assim, deixa eu só fechar a ideia. O que entra no razonete de CMV? O que entra no razonete de CMV são aquelas contas que nós vamos utilizar para resolver a nossa questão, que está na fórmula. Então, o que nós precisamos fechar são os razonetes de estoque inicial, de compras e de estoque final. Mas vamos ver isso passo a passo. Bem, transferir o valor da conta de mercadorias em estoque representativo no estoque inicial para a conta CMV, ok? Então, estoque inicial, o valor do estoque inicial, como contém ali na fórmula, precisa ser passado, então, para a conta CMV. Essa transferência se darão com o lançamento a débito na conta CMV e a crédito na conta mercadorias em estoque. Então, lembra que eu falei para vocês que precisam repetir? Então, tá aqui. Nós fomos lá no razonete de mercadorias vendidas não, mercadorias em estoque e repetimos aqui, ó, R$ 1.000. Isso é para a gente encerrar. E estoque de mercadoria vendida é um valor que está presente na fórmula. Então, nós vamos colocar aqui também no nosso razonete. E aí já traz a regrinha de onde nós precisamos colocar cada um. No caso do CMV, o valor das mercadorias vendidas entra em débito. No caso das mercadorias em estoque, vai entrar em crédito. 2. Transferir o valor da conta compras de mercadoria para a conta CMV. Essa transferência se darão com lançamento a débito na conta CMV e a crédito na conta de compras. Após o lançamento, note que a conta de compras permanecerá com saldo zero. Então, veja, lembra que eu falei para vocês que a gente precisa repetir para a gente fechar? A gente vem aqui e repete, então, ali na conta de crédito. Fechamos, então, compras de mercadoria. No CMV, essa conta, compras de mercadoria, vai entrar em débito. Depois eu vou explicar por quê, ok? E 3? Bem, 3 é grande, né? Mas vamos lá.
reconhecer na contabilidade o valor de R$800, que é o estoque final de mercadorias. Esse reconhecimento se dá em função da não existência desse valor na contabilidade. Será assim realizado com um lançamento a débito em uma conta do ativo circulante que representará o valor desse estoque e a crédito em CMV. A conta utilizada é a mesma que representa o estoque inicial, pois o estoque final de um período, 31/12/2010, representará com o mesmo valor do estoque no início de um novo período, 1/1/2011. Nesse momento, teremos então como apurar o saldo final da conta CMV. Constamos que o seu valor é igual ao cálculo com a apuração da fórmula CMV, que é igual ao estoque inicial mais compra menos estoque final. Calma lá que vocês já vão entender. Então, veja, pessoal, os R$800, ele vai ser lançado em crédito no CMV e para a gente fechar a conta lá de mercadorias, vai ser lançado a débito no razonete de mercadorias em estoque. Tá? Pessoal, só para a gente fechar, então, esse razonete do CMV. Nós realizamos todos os razonetes que nós aprendemos até aqui, né? Conforme as regrinhas. Agora, o livro está ensinando a gente fazer outros razonetes. Caso a questão peça vocês para fazer razonete de CMV, é dessa maneira que vocês precisam fazer. Encerrar as contas. Como se faz isso? Repetindo o que entra no CMV para o outro lado da tabela. Então, nós vamos encerrar. Se vocês forem verificar exatamente o CMV, caso vocês tenham dúvida, vocês podem seguir dessa maneira aqui. Cadê minha caneta aqui? Olha, a fórmula é essa: CMV, custo de mercadorias vendidas, que é igual ao estoque inicial, mais compras, mais estoque final. Então, perceba que eu vou ter uma soma do estoque inicial com as compras. Como eu posso representar isso? Aqui, estoque inicial e compras. Por quê? Os dois juntos, eles vão ser somados. Ok? Sempre essa coluna tendo mais de um número escrito, nós vamos somar no final. E o estoque de mercadorias finais vai ficar em crédito. Por que nós vamos colocar ele em crédito? Porque esse valor, ele sempre vai diminuir pelo débito. Então, dessa fórmula, nós conseguimos representar exatamente a fórmula do CMV. Estoque inicial mais compras menos o estoque final. Então, esse é o sentido do CMV. E são regrinhas, pessoal, o lado que vocês vão colocar são regrinhas. E agora, pessoal, o custo, os resultados, eu falo lucro bruto, que é isso. Mas o nosso RCM. Nesse momento, podemos então iniciar a contabilização do RCM. Por quê? Porque nós já temos o valor do CMV. Lembra que pela nossa fórmula, realizando o RCM pela fórmula, nós precisamos ter o valor do CMV. Então, por isso que nesse momento, a questão 4 aqui fala para nós que agora nós já podemos fazer a contabilização do RCM, porque nós já temos então o valor do RCM. Como nós vamos fazer essa contabilização? Face com o lançamento a débito na de vendas e a crédito na RCM, no valor de R$4.000, pois após o lançamento, note que a conta de vendas permanecerá com o saldo zero. Vamos voltar lá no nosso razonete de vendas. Eu tinha aqui R$4.000.
fui lá e fiz o quê? Transferi para um outro lado da tabela. Então, aqui eu fiz o encerramento desse razonete. Depois, fala-se, então, de ter um razonete de RCM. Então, nós vamos precisar abrir um RCM. O valor do RCM de 4.000, ele vai ficar aonde? No caso, o valor de vendas. O valor de vendas, ele sempre vai ficar em crédito, ok? É uma regra. RCM, o valor das vendas fica em crédito. E o valor do CMV, ele vai ficar a débito. Valor de vendas a crédito e o valor do CMV vai ficar a débito. Vamos pegar lá a fórmula do nosso RCM. É regra, pessoal, que o valor das vendas fica a débito e o valor do RCM fica, o valor das vendas fica a crédito e o valor do CMV fique a débito. É uma regra. Então, pessoal, aqui, se a gente for verificar esse razonete, ele está representando exatamente a nossa fórmula. RCM, que é igual a venda menos o CMV. Então, RCM, que é igual a 4.000 reais, menos os 3.200 reais. Fazendo sempre uma coluna menos a outra coluna para identificar, então, o nosso RCM. Depois, pessoal, dito isso, o livro ele vai ensinar a gente a fazer os resultados, a fazer os lucros, prejuízos acumulados, que foi razonetes que nós aprendemos lá na aula anterior, ok? Bem, pessoal, talvez isso pode ter complicado um pouquinho a ideia de vocês, mas é porque agora, depois vocês pegam. Lembra lá dos razonetes? Das regrinhas dos razonetes? Pessoal, tem alguém com o microfone ligado? Se puder desligar, agradeço. Lembra lá das regrinhas do RCM? Foi algo que parecia difícil de lembrar, de decorar, enfim, né? Mas pegamos. E aí, pessoal, surgiu agora 2 novos razonetes, que é o CMV e o RCM, que é regrinha também, a gente precisa decorar. Sempre lembrar de fechar as contas quando a gente for fazer do CMV e o RCM. Isso significa que a gente vai transferir os valores para outra coluna, dos razonetes que vão estar envolvidos, que vão conter no nosso razonete de CMV e de RCM. Mas, pessoal, ó, essas regrinhas, elas precisam, assim, ser decoradas para vocês fazerem as provas. As regrinhas da aula passada para fazer o razonete de resultados, de patrimônio líquido, também de lucros, né, acumulados, também precisa ser decorada para fazer a prova. Pessoal que marcou a prova para amanhã, decorem. E também, pessoal, esse do CMV e do RCM precisa ser decorado. No caso, aqui está fácil de lembrar por causa da fórmula. Os que somam fica do lado do débito, o que diminui fica do lado do crédito. E o RCM também está fácil de decorar. As vendas vai ficar no crédito e o CMV vai ficar no débito. Pessoal, esse aqui, ele é para mim um pouco mais difícil. Ele é um inventário permanente. Como eu fazia muito a contagem física do estoque, o contato que eu tive com o inventário permanente foi só teoria na faculdade, que eu vi lá os métodos PEPs, WEPs, né? Então, mas o que a gente conhece de teoria e de experiência fica um pouco mais fácil, né, de entender. Mas o que seria esse inventário permanente? Bem, enquanto o inventário periódico, o próprio nome diz, inventário periódico era algo realizado periodicamente, por exemplo, uma vez por ano, a cada 3 meses,
né? O inventário permanente, ele é contínuo e ele é permanente. Então, ele não tem um período para fazer, vou fazer daqui 1 ano. Não, ele é contínuo e ele é permanente. O inventário periódico, ele apresentava certas fragilidades e deficiências também. No inventário permanente, nós vamos ter mais vantagens se for comparado com o inventário periódico. O sistema de inventário permanente tem 3 métodos de controle básico. Quais são eles? O método PEPS, WEPS e média ponderada móvel. Alguém aqui conhece esse sistema? Conhece alguma outra metodologia de inventário permanente? Não? Sim? Hoje vocês estão muito quietinhos, é o frio? Mas então tá, pessoal, vamos lá, vamos aprender então. Bem, o que seria PEPS, WEPS, média ponderada? PEPS significa assim, primeiro que entra, primeiro que sai. Tá ok? P de primeiro, E de entra, P de primeiro e S de sai. Deixa eu ver o que eu tenho aqui para conseguir dar exemplos para vocês. Primeiro que entra, primeiro que sai. Nossa, não tem quase nada perto de mim hoje. Tipo no supermercado. Oi, Samantha? Tipo no supermercado, que normalmente sai os que vencem antes, que normalmente entram antes. Isso mesmo. É isso mesmo. Se vocês forem perceber, o supermercado tem bastante coisas assim da administração. Eu sempre gosto de analisar o supermercado. Os produtos que estão na prateleira, eles sempre colocam assim, por primeiro, as mercadorias que têm um prazo de vencimento mais próximo. Depois, os produtos que têm um prazo de vencimento um pouco maior. E lá, por último, os produtos que têm um prazo de vencimento muito maior. Né? Eu, pelo menos, como você disse, já vou lá no último produto, nem fico procurando ali muito as datas de validade. Mas, assim, só para vocês tentarem ver bem, olha, vamos supor que esses aqui sejam os produtos que estão entrando na empresa. Vamos lá, os produtos que estão entrando na empresa. Primeiro que entra, primeiro que sai. Esse produto, ele entrou primeiro, esse outro, ele entrou depois, e esse, ele entrou depois. Qual vai sair primeiro? Vai sair o carregador, porque ele entrou primeiro. E depois, qual vai sair? O relógio, porque ele entrou depois. E por último, vai sair o celular. Penso que isso ficou claro para vocês. O primeiro produto que entrar na empresa é o primeiro produto que vai sair, é o primeiro produto que vai se colocar ali nas prateleiras. E o método WEPS? Último que entra, primeiro que sai. Último que entra, primeiro que sai. Esse método ele é mais utilizado em empresas que têm poucos produtos para revenda. O método PEPS ele é mais utilizado em empresas que que revendem produtos com validade. Isso não é uma regra, tá bom? Mas normalmente é isso que acontece. O EPS, o último que entra, primeiro que sai. O de último, E de entra, P de primeiro e S de sai. Ele é o contrário do método PEPS. Então, é o último, então vamos supor que esse produto entrou primeiro e esse produto entrou depois. Quem vai sair é o produto que entrou depois.
E depois que esse produto sair, é o outro produto. E a média ponderada móvel? A média ponderada móvel é quando eu quero descobrir a média, né? Então, eu estou comprando e estou vendendo o produto. E aí, eu preciso saber exatamente a média. Vamos ver isso de forma mais aprofundada. Método PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Então, veja bem, como pode cair no exercício para vocês. Aqui eu tenho uma série de questões. O que eu vou ignorar, por enquanto, é a situação 1, a situação 9 e 10. Por quê? Para mim, nesse momento, não me interessa o valor do capital inicial e nem o pagamento de empresas. O que eu vou selecionar para montar a minha tabela PEPS é somente os acontecimentos de compras e os acontecimentos de venda. Os demais não importa para mim. Se a questão pedir, assim, para a empresa, pessoal, nós vamos ter essas tabelas no Excel, já com fórmulas, então fica mais fácil. Mas para vocês fazerem lá na prova de vocês e também refletindo na empresa, né, não fazer as coisas de forma automática, como vai ficar? Então, essa tabela, ela tem 3 principais colunas. Quais são essas 3 principais colunas? Entrada, saída e saldo. Na entrada, nós vamos especificar as nossas compras. Nós estamos comprando e está entrando o produto na empresa. Na saída, nós vamos especificar as vendas. Nós estamos vendendo, então está saindo produto da empresa. E o saldo, nós vamos especificar os valores envolvidos em compra e em venda. Vamos ver como vai ficar isso. Vamos começar, então, pelo item 2, porque o primeiro eu ignorei, porque não me interessa na análise do meu PEPS. Bem, o item 2. Primeiro de tudo, vamos colocar a data. A data é o dia 5/3. Aí eu preciso pensar assim, é uma compra ou é uma venda? É uma compra. Se é uma compra, é então uma entrada na empresa, não é uma saída. Então, eu preciso colocar as informações nessa coluna aqui de entrada. Vamos lá. Quanto eu comprei? 20. Então, vou lá escrever 20. Qual é o preço unitário? R$1.000. Qual é o preço total? Aqui mesmo, olha, já tem as informações ou vocês podem calcular ali. Preço total, R$20.000. Nas colunas de saídas, eu não vou escrever nada, porque é compra. Compra, eu só vou escrever em entrada. Então, lá nas colunas de saída, essa primeira linha eu vou repetir. Depois, nós vamos ver como vai ficar. Quantidade, 20. Qual é o preço unitário? R$1.000. Qual é o preço total? R$20.000. Ok, fechei a primeira linha. Depois, eu vou lá para a terceira situação. A terceira situação aconteceu no dia 9/3. E ele se refere a uma compra ou uma venda? Uma compra. Então, isso significa que eu vou descrever na coluna de entrada e não vou escrever nada na coluna de saída. Quanto eu comprei? 10 unidades. Tá aqui, olha, 10 unidades. Qual o valor unitário? R$1.300. Qual o valor total? R$13.000.
E aqui já começa a mudar. Veja, qual é a quantidade no saldo? É 10. Eu vou colocar abaixo do 20. O 20 eu estou repetindo daqui, ó. Vou transferir para cá e vou colocar abaixo dele 10. Por quê? Primeiro que entra é o primeiro que sai. Não saiu nada. Então, por isso que vai permanecer 20 por primeiro, porque ele foi o primeiro que entrou. E eu vou colocar depois do 20 a quantidade 10, porque entrou depois. Vou repetir o valor do preço unitário e depois eu vou colocar o preço unitário dessa compra agora. E isso vai acontecer também aqui na coluna do total. Vou repetir 20 mil que veio daqui e vou escrever 13 mil reais que veio da compra atual, ok? Então, essa situação é a situação de compra. Vou explicar para vocês as vendas, como vai funcionar. No dia 12, a outra situação aqui, ó. Situação 4. Quando aconteceu? Dia 12. Então, vou escrever lá, no dia 12. É uma compra ou é uma venda? É uma venda. Se é uma venda, não está entrando o produto na empresa, está saindo. Então, eu não vou escrever nada na coluna de entrada. Vou escrever nas colunas de saída. E é quase o mesmo processo. Quantas unidades eu vendi? 15. Qual o valor do preço? Ó, 15. Qual o valor do preço unitário? 2.000. Porém, pessoal, o valor de compra do meu preço unitário, ele não vai importar. Eu estou vendendo. Se eu estou vendendo, eu estou tirando produto daquele meu primeiro grupo que entrou, 20. Fiquem espertos com isso. Estou vendendo, então o valor dessa venda vai ser o valor da minha primeira compra, 20, porque o primeiro que entra é o primeiro que sai. O valor dessa minha primeira conta, o preço unitário, era o quê? R$1.000. Então, eu vou colocar ali R$1.000. Total, R$15.000. 1.000 vezes 15, R$15.000. Então, pessoal, eu sei que eu vou ter que tirar primeiro, vou ter que vender primeiro o primeiro grupo que entrou. Então, o que eu vou fazer? 20 menos 15, que é igual a 5. Eu só posso vender o produto que entrou depois quando acabar produtos desse grupo, ok? Vamos lá para outra situação. A situação 5. É uma venda também, não é uma compra. Se é uma venda, significa que está saindo produto da empresa. Se está saindo, eu vou, então, detalhar essa minha venda na coluna de saída. Quanto eu vendi? 3 unidades. Qual o valor dessa unidade? Bem, aqui está 2.500. Porém, pessoal, nós precisamos seguir o valor do preço unitário do grupo que nós vamos vender. Tem 5 aqui, ainda em estoque desse primeiro que entrou, tem 5 e eu vou vender 3, então ainda dá para permanecer nesse grupo. O valor unitário dele era R$1.000, então vou escrever R$1.000. R$1.000 vezes 3, então eu tenho R$3.000 como valor total. E aí, pessoal, 5 menos 3, que é igual a 2. E assim vai seguindo. Eu só vou vender o próximo grupo quando terminar os produtos desse primeiro grupo que entrou.
Essa é a ideia do PEPS. Para a gente descobrir o CMV do PEPS, na verdade, o livro, ele volta naquela ideia do razonete que vocês precisam fazer para descobrir o CMV. Porém, só olhando aqui, vocês já conseguem descobrir o CMV. Só, pessoal, se a questão exigir que vocês elaborem a tabela, que vocês façam razonetes, aí vocês precisam fazer o razonete mesmo. Agora, se a questão não exigir que você faça o razonete, peça para vocês apenas para fazer a tabela e descobrir o CMV, vocês podem seguir essa maneira aqui. O que seria o CMV? Se a gente for pegar ali o CMV, ele é o quê? A fórmula. Ele é o valor do estoque inicial mais compras, valor de compras, menos o estoque final. Isso seria, então, o valor do meu CMV. Bem, falamos, então, do método PEPS. Vamos falar agora do método WEPS. O método WEPS, ele é diferente do método PEPS, então talvez possa confundir um pouquinho vocês. Porque vejam que a flecha, ela se transformou de direção. O sentido agora é o seguinte, o último que entra, primeiro que sai. Então, o primeiro que vai ser vendido é o último produto que entrou no nosso estoque. Vamos ver como isso acontece. Bem, nós temos aqui, então, algumas situações e para o método PEPS eu também não preciso dos valores de constituição de empresa, não preciso dos valores de pagamento de despesa. Eu preciso somente dos valores de compra e venda. Então, vamos lá. É a mesma ficha, seguindo um outro método, o método WEPS. Mas o que nós temos, só para reforçar? Nós temos as entradas, que vão ser detalhadas nessa coluna, as saídas, que vão ser detalhadas nessa, e os saldos, tanto de entrada quanto de saída, nós vamos escrever nessas. Vamos ler lá. Situação 2. Compra de 20 unidades a prazo. Então, vou fazer a mesma coisa, pessoal, colocar a data, a quantidade, o preço unitário, total, o saldo, preço unitário, total, é o mesmo processo. Depois, pessoal, foi realizado, aqui ó, acontecimento 3, foi realizado uma compra de 10 unidades à vista. O mesmo processo até aqui. Então, veja, aqui nós vamos repetir o 20, que era do grupo. E agora nós vamos colocar essa informação. Por que eu disse até aqui? Porque quando sair, nós vamos retirar do grupo de 10 e não mais do grupo de 20. Mas, por enquanto, a mesma situação. Vamos lá para uma outra situação. Acontecimento 4. A mesma coisa, é uma venda. Por ser uma venda, eu vou então detalhar no grupo de saída, nas colunas de saída. Então, perceba, aqui se vendeu quanto? 15. Se vendeu 15 produtos. Mas, por que foi colocado separado 10 e abaixo 5? Porque no último grupo que entrou, eu não tenho 15, eu tenho 10. Então, eu vou precisar retirar todos os 10 do último grupo que entrou e depois 5 do primeiro grupo que entrou. Porque a ideia é essa, o último que entra, primeiro que sai. Preciso esgotar todos os últimos produtos que entraram para depois retirar do primeiro grupo que entrou, ok? Então, eu precisava de 15, mas o último grupo que entrou só tinha 10. Então, vou retirar todo esse 10. E dos 20, eu vou retirar 5. 20 menos 5, que é igual a
15. E o valor unitário? O valor unitário desses 10, desse grupo de 10 era 1.300. E o valor unitário desses 5 era R$ 1.000. A mesma coisa vai acontecer com os totais. Então, o método EPS, ele vai se diferenciar por causa disso. Então, o método PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Então, quando nós formos vender, nós vamos sempre retirar do primeiro produto que entrou. Esgotando esse primeiro grupo, aí sim eu vou para outros grupos que entrou depois. Último que entra, primeiro que sai, significa que eu vou vender primeiro o último grupo que entrou para depois vender os outros. Média móvel ponderada. Eu sempre falo a média móvel ponderada, mas o livro é média ponderada móvel. O que acontece aqui, pessoal? Bem, o livro fala assim: o método média ponderada móvel tem por objetivo avaliar o estoque final com relação ao custo das mercadorias vendidas pela média entre as primeiras e as últimas aquisições. Então, pessoal, pela média móvel ponderada, nós vamos conseguir analisar o estoque final fazendo uma média dos custos das mercadorias que foram vendidas entre as primeiras mercadorias e as últimas aquisições, ok? Então, aqui eu quero avaliar o meu estoque, avaliar os custos das mercadorias vendidas a partir da média entre as primeiras aquisições que eu fiz e as últimas aquisições que eu fiz. Então, enquanto o PEPS, nós tínhamos essa questão do primeiro que entra no primeiro que sai, o EPS, nós tínhamos o último que entra, primeiro que sai, na média ponderada móvel, nós não vamos ter isso. Nós vamos seguir essa sequência que a tabela vai nos apresentando para descobrir a média entre as primeiras e as últimas aquisições. Vamos lá, pessoal? Vamos tentar entender essa tabela. Deixa eu pegar meu plano de aula para conseguir explicar certinho para vocês. Bem, então vamos lá, pessoal. Como nós vamos preencher essa tabela? Nós vamos, e eu não coloquei juntas. Ó, aqui também não me importa capital social, não me importa o pagamento de despesa, é também só compra e venda. E é o mesmo processo. Nessa coluna eu vou colocar as datas, nessa coluna eu vou colocar as entradas, nessa aqui eu vou colocar as saídas e aqui os saldos. Então, a primeira situação, compra de 20 unidades a prazo. Valor da unidade, R$ 1.000 e valor total, R$ 20.000. Então, descrevi essas informações aqui. Quantidade 20, preço unitário 1.000, total 20. Lá no saldo, a mesma informação. Quantidade 20, preço unitário 1.000, total 20. E aí, pessoal, vou ter a segunda situação. Compra de 10 unidades à vista. Então, vamos lá. Compra de 10 unidades à vista. Vou especificar. Quantidade, 10. Preço unitário, 1.013. Valor total, 13.000. E aqui, pessoal, quantidade 30. Por que quantidade 30? Porque 20 mais 10, eu tenho, então, um valor de 30. Aqui nós vamos somando. Nós vamos somando e depois a gente vai dividir um elemento por outro para conseguir encontrar, então, a nossa média. E aí, pessoal, para a gente descobrir o nosso 33.000,
nós vamos fazer o quê? 20 mil mais 13 mil, que vai dar, então, 33 mil. Vou mandar um esqueminha para vocês depois, para vocês lembrarem. Mas para a gente descobrir a quantidade no saldo, nós vamos somar 20 mais 10. Nós vamos somar a quantidade anterior com a quantidade posterior, nós vamos ter 30. Não teve vendas ainda. E depois, pessoal, para a gente conseguir descobrir o preço unitário, a média, nós vamos pegar 33 mil e dividir por 30. E daí nós vamos ter uma média do preço unitário. Então, pessoal, é sempre esse processo. Para conseguir descobrir a quantidade no saldo, nós vamos, então, somar 20 mais 10, que dá 30. Para a gente descobrir o nosso total posterior, nós vamos pegar 20 mil, somar com 13 mil e dar, então, 33 mil. Para a gente descobrir a nossa média por produto, nós vamos pegar o saldo total e dividir, então, por 30. Então, é dessa maneira que a gente vai conseguir descobrir a média do valor unitário que foi vendido. E o nosso CMV vai ser 30.600, custo de mercadorias vendidas. E aí, pessoal, o livro, ele faz uma comparação entre esses três métodos. Nós conseguimos descobrir o CMV do PEPS, o CMV do EPS e o CMV da média móvel ponderada. Então, aqui o livro faz uma comparação entre PEPS, WEPS e média, para a gente descobrir qual desses métodos compensou mais para a empresa, tendo ali algumas situações. Então, o que nós vamos ter? Vou pegar meu plano de aula. Um minutinho. Só um minutinho. Vamos trabalhar essa comparação. Bem, então, aqui nós temos um DRE para a gente comparar o PEPS, o EPS e média ponderada. No DRE, a gente sempre trabalha receitas e despesas. Nós vamos sempre confrontar receitas e despesas. Receitas desses métodos que nós estávamos fazendo vinha de vendas de produto. Então, pegava produto para revender, vinha de vendas. E na tabela, aquilo que eu tinha desconsiderado para montar, vinha ali as despesas. No item 9 e no item 10 vinha as despesas. Então, eu consigo fazer essa comparação, detalhando aqui em despesas. Nas vendas, eu tenho a análise dos custos de mercadorias vendidas e a partir dos custos de mercadoria vendida, do valor desses custos, eu posso então verificar o meu lucro bruto, fazendo aquela minha fórmula RCM. Do CMV, desses três métodos que nós tínhamos, veja, CMV, no método PEPS, eu tive um custo de mercadoria vendida de 27.800. No método EPS, eu tive um custo de mercadoria vendida de 34.100. E na média, eu tive um custo de mercadoria vendida de 30.600. Porque se fez esses cálculos, dava para descobrir ali. De lucro bruto, então, assim, eu considero que a partir do CMV, a pessoa fez ali o RCM para conseguir fazer, então, esse DRE. E o lucro bruto? De lucro bruto, no método PEPS, teve R$23 mil, no EPS teve R$16.900 e na média nós obtivemos um valor de lucro bruto de R$20.400. Vendas foram as mesmas.
Despesas operacionais, nós tivemos despesas com fretes e despesas com salários, que já constava ali na nossa tabela. Diante das receitas e das despesas, nós conseguimos ver os resultados, se a empresa está tendo prejuízo ou lucro seguindo esses métodos e quais dos métodos a empresa melhor vai ter lucros. No caso do método PEPS, a empresa obteve um lucro de R$ 1.500. Seguindo o método EPS, a empresa teve um lucro de R$ 4.800. E na média, lucro não, despesa, prejuízo de R$ 4.800. E na média, a empresa teve um prejuízo de R$ 1.300. No caso dessa empresa, está compensando mais seguir o método PEPS. O método EPS teve um prejuízo porque exatamente o último que entra é o primeiro que sai. Consequentemente, como eu aderi à mercadoria por último, com um preço maior, eu acabei tendo um preço menor no momento da revenda. Então, por isso que no método EPS teve um prejuízo. Então, no método PEPS já teve um lucro. Agora, no método EPS, considerando o aumento, né, das mercadorias que entram ali depois, nós vamos ter um prejuízo. E na média, teve um prejuízo porque eu acabo realizando exatamente uma média de todos os valores e, consequentemente, esse preço não tende a subir, na verdade, tanto, e o meu custo continua sendo a minha média existente entre eles. Então, foi por isso que no método PEPS eu tive um lucro e no EPS e média eu tive, então, um prejuízo. Falei bastante, né? Cansativo um pouco para vocês. Bem, vou parar então a gravação.